Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje, coube a mim o desafio de poder estar estudando juntamente com os irmãos a lição número 12 da nossa revista trimestral da Escola Bíblica Dominical. Há algumas dúvidas, alguns questionamentos a fazer, mas os capítulos que estaremos estudando, elas falam praticamente do futuro da igreja, do futuro individual de cada um, da segunda vida de Jesus e especialmente sobre o milênio. E é disso que estaremos tratando hoje. Tá ok? Nesse sentido, eu quero começar lendo um texto bíblico que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: não se esqueçam disto, diz o apóstolo Pedro para nós, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A Bíblia nos ensina, no capítulo 1 do Apocalipse, de que o Senhor Jesus há de voltar às nuvens. E estando nas nuvens, diz assim a Bíblia, no versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, esses dois textos nos dizem que o Senhor Jesus Cristo há de voltar um dia. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento, nós não sabemos qual vai ser a data, nada disso. Uma coisa nós temos certeza: ele vai voltar para buscar a sua igreja e, em outras palavras, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E eu espero que você esteja nesse rolo de homens, de mulheres, e vão estar na presença de Deus um dia para reinar juntamente com ele para sempre. Antes de continuarmos, vamos fazer uma oração depois desses textos bíblicos e depois nós vamos estar comentando e estudando esses questionamentos de hoje. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nesse momento, Senhor, nós queremos te rogar a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles que nos estão ouvindo e também sobre a vida dos teus filhos. E queremos te pedir a tua graça e a tua misericórdia para que possamos estudar e procurar entender a tua palavra nesse estudo. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você deve ter muita coisa, muitos testemunhos sobre conquistas, testemunhos sobre vitórias. Você deve ter alguma vez trabalhado por alguma coisa e conquistado. E depois de ter conquistado, você dizer assim: não, eu conquistei pela graça de Deus. Não é? Vamos lembrar, por exemplo, a saída do povo de Deus do Egito. Quando eles saíram, eles trabalharam para isso. Depois das 10 pragas, juntamente com Moisés, fizeram tudo o que tinha que ser feito e Deus havia dado a eles a vitória diante dos egípcios. No livro de Gênesis também nós temos um texto sobre um feitio muito grande, sobre a vida de Noé. Noé, por exemplo, ele ouviu falar de Deus, falou com ele e ele simplesmente atendeu a tudo que Deus havia dito para ele. Disse para ele assim: olha, você vai construir uma arca para mim. Você vai fazer desse tamanho, você vai fazer assim daquela largura, daquela profundidade e daquele comprimento. Tá? E com essa arca eu quero salvar você e tua família. E nessa arca foram salvos os animais e foram salvos Noé e sua família. Depois disso, a Bíblia diz no capítulo 8 de Gênesis que Noé erigiu um altar, como se ele estivesse dizendo: aqui sim, até aqui o Senhor me ajudou. Eu conquistei pela graça de Deus. Então, quantos testemunhos nós temos na Bíblia sobre pessoas que fizeram alguma coisa na vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, e conseguiram alcançar a sua vitória. E o milênio, ou seja, o capítulo 20
o capítulo 21 do Apocalipse, praticamente o antepenúltimo e o penúltimo capítulo deste livro, fala disso. Fala da vitória do Senhor Jesus. Então, para isso, eu gostaria de ler uma porção desse texto, não é? No capítulo 20, eu vou ler apenas o versículo 20, o versículo 1, e eu vou ler aqui na minha Bíblia, e diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Agora eu quero ler o capítulo 21, o versículo 1. Diz assim: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe. Eu vou ler também o versículo 2, que diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Esses textos nos dizem praticamente a vitória de Jesus sobre o mundo, sobre as trevas, sobre tudo que se chama contra Deus. Não é? E eu só queria lhe perguntar uma coisa: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que um dia, quando tudo isso aqui acabar, você vai estar com Jesus para sempre? Aliás, eu gostaria de fazer uma outra pergunta bem diferente. Suponhamos que você viesse a morrer hoje. E imediatamente você está diante de Deus. E Ele pergunta para você: por que você acha que devo deixá-lo entrar aqui no meu céu? O que você diria para Ele? Você vai estar lá? Então é disso que trata o nosso estudo hoje. A visão dos fins dos tempos. Ok? Então, vamos ver então os primeiros 10 versículos do capítulo 20. Nos primeiros 10 versículos do capítulo 20, simplesmente nós vamos ler algo muito interessante. Diz assim na nossa Bíblia aqui, ó. No versículo 2 diz assim: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-se, pois, o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completem 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. De que se está falando esse texto aqui? Ele está falando simplesmente do milênio. Ora, o milênio, ele tem várias interpretações. Aliás, nesse capítulo 20, nós vamos ler a primeira vez e a única vez falar sobre o milênio. Mas, e afinal de contas, como interpretar essa parte? Como saber de que milênio se trata? Bem, uma das coisas nós sabemos, os 1000 anos, o milenismo, nós temos 4 interpretações, pelo menos 4. A palavra milênio se refere aos 1000 anos mencionados em Apocalipse capítulo 20. Esse capítulo é encontrado em um dos textos mais difíceis do Novo Testamento e é uma interpretação muito difícil. Aí nós temos então pelo menos 4 interpretações. Uma delas é o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o amilenismo e o pós-milenismo. Os prefixos pré e pós, antes da palavra milênio, tem a ver com o momento da segunda vinda de Jesus em relação ao próprio milênio. Nós sabemos que Jesus vai voltar a qualquer momento. Mas ele vai voltar antes do milênio? Depois do milênio? Ele já voltou? Bem, essas interpretações, eu queria explicar apenas essas 4 de maneira rápida para você. Primeira coisa, o primeiro é pré-milenismo histórico. De que ele trata? O pré-milenismo histórico ensina que o fim do presente século haverá uma grande tribulação seguida pela segunda vinda de Cristo. Na vinda de Cristo, o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso e estabelecerá o seu reino na terra, o que durará 1000 anos e será um tempo de paz, de bênção sem precedentes para a igreja. No fim do milênio, Satanás será solto e instigará uma rebelião e que será rapidamente subjugada. Nesse momento, os justos serão ressuscitados para o julgamento e o estado eterno terá início.
Em outras palavras, o pré-milenismo histórico, o que ele ensina? Ele ensina que o milênio vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus. Ou seja, quando ele chegar nas nuvens, não é? É isso que ele está dizendo. Então, antes disso, a igreja vai ser arrebatada. E aí, essa segunda vinda, né, vai acontecer muita coisa, grande tribulação e coisas assim, como você já deve ter escutado. Tá? Então, nessa vinda de Cristo, o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso, né? Cristo estabelecerá o seu reino na terra, durará 1000 anos. Isso depois dessa grande tribulação toda. Tá? Depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto e depois vai ser julgado outra vez, né? E os injustos serão ressuscitados para o julgamento e então o estado eterno terá seu início. Esse é o pré-milenismo histórico. E o pré-milenismo dispensacionalista oferece uma complexa cronologia no fim dos tempos. De acordo com o dispensacionalismo, o presente século terminará com o arrebatamento da igreja, junto com a aparição do anticristo, que marca o início dos 7 anos da grande tribulação na terra. A tribulação terminará com a batalha do Armagedon, no meio do qual Cristo retornará para destruir seus inimigos. As nações serão então reunidas para o julgamento. Aqueles que apoiaram Israel entrarão no reino milenário de Cristo e o resto será lançado no Hades para aguardar o último julgamento. Cristo sentará no trono de Davi e governará o mundo a partir de Jerusalém, que é Israel. Receberá lugar de honra entre as nações novamente, o templo será reconstruído e os sacrifícios do templo serão instituídos novamente como sacrifícios memoriais. No fim do milênio, Satanás será solto, liderará os incrédulos em rebelião contra Cristo e a nova Jerusalém. A rebelião será subjugada através do fogo dos céus e Satanás será lançado no lago de fogo. Os perversos serão trazidos diante do trono branco, julgados e lançados no lago de fogo. E nesse ponto começará o estado eterno. Ou seja, é uma história muito complexa, porém ela é bem detalhada, é dispensacionalista. Ela vai tratar que todos os julgamentos, né, aconteceram em épocas diferentes e que nós estamos agora na dispensação da graça. E a dispensação da graça vai terminar quando Jesus voltar. E depois disso virá a grande tribulação. E depois da grande tribulação, Cristo virá uma outra vez, só que desta vez para reinar 1000 anos, quando Satanás será preso. Então, essa daí é muito popular em muitos, essa doutrina aí, muitos escritores pentecostais especialmente, falaram sobre isso. Agora nós temos o pós-milenismo. O pós-milenismo ensina que os 1000 anos de Apocalipse 20 ocorrem antes da vinda de Jesus. Até recentemente, a maioria dos milenistas, né, dos pós-milenistas, ensinavam que o milênio seriam os últimos 1000 anos do presente século. Hoje, muitos pós-milenistas ensinam que a era do milênio é todo o período entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Isso significa que versões contemporâneas do pós-milenismo são muito próximas em muitas maneiras do amilenismo contemporâneo. Vamos ver então o que é esse pós-milenismo. Isso significa que nós estamos vivendo, sim, pós-milenismo. Os 1000 anos de Apocalipse, né, ocorrem antes da segunda vinda de Jesus. É como se a gente estivesse vivendo uma época dessas agora. Esse é o pós-milenismo. É defendido por puritanos, por teólogos reformados, especialmente do século XIX e do século XVIII. Aí nós temos o amilenismo. O amilenismo de Apocalipse 20, desse capítulo que estamos estudando, ele fala como uma descrição do reino de Cristo com os santos ao longo de todo o presente século. Alguns amilenistas enfatizam que o reino de Cristo com os santos nos céus, enquanto outros ensinam que esse reino também está conectado com a igreja militante aqui na terra. Amilenistas tentam argumentar que o crescimento do reino de Cristo, que Cristo possui aqui, né? Se é que possui manifestações visíveis. O foco está mais no sofrimento pelo qual Cristo indicou que a igreja passaria. De acordo com o amilenismo, o presente século
milenar é caracterizado pelo sofrimento, será seguido pela segunda vinda de Jesus, a ressurreição geral, o último julgamento e os novos céus e a nova terra, no qual nós lemos aqui no capítulo 21, no versículo 1. O autor, por exemplo, da nossa revista, ele vai trazer alguns pontos em destaque sobre isso. Ele vai dizer que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Cristo e terminará com a sua segunda vinda. Ou seja, quando Jesus veio a primeira vez, como bebê, quando nasceu de Maria, foi iniciado o amilenismo. E aí o tempo vai transcorrendo, Jesus cresce, Jesus tem 12 anos, vai para o templo, ele tem o seu ministério, e morre aos 33 anos, ele é crucificado, ele é sacrificado em nosso favor, derrama seu sangue, Foi época em que começou o amilenismo. E ele só vai terminar quando ele voltar outra vez, como ele prometeu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quando nós receberíamos o Espírito Santo para poder testemunhar dele até a sua segunda vinda. Não é? A segunda coisa, nesse período haverá a ressurreição geral dos mortos. Ou seja, os mortos vão ressuscitar e o juízo final se estabelecerá e ao mesmo tempo haverá um novo céu e uma nova terra, ou seja, uma nova forma de viver. E a terceira coisa, o amilenismo, no amilenismo, o milênio ocorre como o reinado dos santos com Cristo nos céus, conectado com a expansão da igreja e o avanço do evangelho da terra. O que ele defende? Que nós precisamos ensinar, pregar o evangelho a toda criatura. É assim que trata o amilenismo. Bem, nós falamos até agora então do pré-milenismo histórico, do pré-milenismo dispensacionalista, do pós-milenismo e o amilenismo. O pré-milenismo histórico e dispensacionalista eles são bem parecidos, tem uma pequena diferença. O pós-milenismo e o amilenismo também têm algumas coisas semelhantes. No entanto, o amilenismo ele vai tratar mais da missão da igreja no mundo. Ou seja, nós estamos aqui com uma missão de ir ao pecador, tá? Aliás, eu quero aproveitar e dizer para os irmãos que Cristo, não ordenou o pecador a ir ao templo ou procurar a igreja, mas ordenou que a igreja fosse até o pecador para que este seja salvo, a ele. Então, isso é disso que trata o capítulo 20. E o capítulo 20, nós temos aqui uma coisa muito interessante. Diz que Satanás será solto e derrotado. Aí vem alguns questionamentos, Algumas pessoas fazem, eu já ouvi falar muitas vezes sobre isso, dizendo assim, se os amilenistas pensam que Satanás é solto e derrotado, por acaso ele está preso? Mas a Bíblia diz que tem alguém que o detém. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele o detém. Portanto, se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, pode ter certeza, que você poderá ser tentado, poderá até pecar, poderá até cair, vamos falar assim inconscientemente, mas não será tocado por Satanás. E quando um crente faz isso frequentemente, é porque ele está dando lugar às tentações de Satanás. Ele escolhe, a vida é feita de escolhas, disso a gente não pode esquecer, ok? Então, nós temos isso no capítulo 20. E no capítulo 21, nós temos uma coisa interessante, um novo céu, uma nova terra. O que nós temos? O fim dos tempos, Os pontos em destaque, do capítulo 20, nós vamos ter assim, Cristo se assentará no seu trono como um juiz. No capítulo 20, nós ainda vamos ver assim algumas lições que a gente vamos ter aqui. No versículo 11 do capítulo 20, nós vamos ver aqui uma interessante. Vi um grande trono
e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, esse trono branco, né, do capítulo 20, tá? Cristo se assenta como um juiz no seu trono, né? E nós vamos ter que enfrentar a Ele, nós vamos ter que estar diante dele. Diante dele vão se assentar todas as pessoas, vamos passar por isso. Há uma música sertaneja que fala sobre isso aqui no Brasil. Eu não sou brasileiro, mas eu escutei. Senta aqui neste banco, vamos conversar, né? Chegou o momento, vamos encarar. Então um dia vamos ter que encarar no trono branco o juiz que é o próprio Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa, tá? E os mortos ressuscitarão para julgamento, e o julgamento será segundo as obras de cada um. No versículo 12, ele diz assim: vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, existe um livro, o livro da vida, mas existem outros livros. É como se Deus tivesse um computador, mas não é um computador igual o nosso que nós vemos aqui. Ele sabe de todas essas coisas. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas atitudes. E nós não seremos julgados por cada obra que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. Eu escutei isso uma vez, um sermão no Rio de Janeiro, ainda quando o pastor Billy Graham estava vivo. Ele disse assim, que nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo e os crentes serão julgados por aquilo que deixaram de fazer. Cristãos que frequentam a igreja e deixam de obedecer ao seu Senhor, às vezes são piores do que aqueles que estão fora da igreja. Por exemplo, o Senhor Jesus andou a evangelizar, o Senhor Jesus ensinou que nós deveríamos viver em comunhão uns com os outros. Ele disse que nós deveríamos utilizar os nossos dons e talentos a serviço dele. Ele disse que nós deveríamos nos dedicar à oração. Então, quando nós deixamos de fazer todas aquelas coisas que ele pediu para fazer, seremos julgados por isso. E também seremos julgados por aquelas coisas erradas que fizemos. Aliás, diante do juiz só aparece quem errou, não é? Então, é a isso que a Bíblia está se referindo. Então, a primeira coisa, então, Cristo se assenta no seu trono. A segunda coisa, os mortos ressuscitam para julgamento. Uma outra coisa, o julgamento será segundo as obras de cada um. Agora, o critério para a salvação não são as obras, mas a graça de Deus. No versículo 15 desse mesmo capítulo diz assim: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós aceitamos a Jesus Cristo pela fé. Vivemos pela fé. Trabalhamos pela fé. Aliás, você conhece a vida de Abraão, né? O pai da fé. Você já imaginou naquela época? Imagine-se no lugar dele. Ele está com seu pai, está com a sua família, ele mora em um outro lugar. Aí Deus fala com ele e disse para ele assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus faz para ele algumas promessas. Disse para ele assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diz também para ele: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas também ele disse assim: porém tu sé uma bênção. No versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis você vai encontrar essas palavras, essa vida de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão saiu. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele foi andando pela fé. Na medida de que a cada dia que ele ia andando, eu acredito que Deus ia falando para ele onde ele deveria de ficar, como ele deveria de ficar. Não é? E aí, além disso, Abraão não podia ter filhos. A esposa era estéril. Deus fez a promessa que faria dele uma grande nação. E no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6, diz assim que Abraão creu na palavra de Deus.
Até lá não havia lei, não havia nada disso. Abraão simplesmente seguiu Deus um dia de cada vez pela fé. Então, quando nós vemos aqui no versículo 15, diz assim: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, ou seja, existe um livro da vida. E esse livro da vida estão inscritos todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. São pessoas que um dia fizeram de Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, o seu mediador. Você já fez isso? Talvez você está na igreja, você é um membro da igreja, mas no fundo, você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Você faz dele o seu Senhor, ele é o Senhor dos seus negócios, ele é o Senhor da sua casa. Isso é muito sério. Então, essas pessoas que receberam a Jesus pela fé, esses estão escritos no livro da vida. E os outros livros são para julgamento. Né? É isso. Muito bem. Agora nós temos uma outra coisa mais interessante, né? A própria morte e o próprio inferno, é a quinta coisa do capítulo 20, diz assim: a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Ou seja, para quem não está inscrito, quando não tem um nome inscrito no livro da vida, esse daí não terá, né, parte com Deus, mas terá parte do outro lado da eternidade, no inferno, né? E aí o que vai acontecer? Um tormento o tempo todo. Será atormentado o tempo todo. Já imaginou? Eu sou professor de matemática, eu sou professor de física, de química. Quando eu dou minhas aulas, tem alguns alunos que realmente são ausentes. Agora, por exemplo, neste ano, até o dia 17 de março, né, deste ano em curso, eu tive uma aluna de que ela participou das nossas aulas até o dia 17 de março. E depois nós tivemos as aulas online. E nós íamos falando sempre: olha, você precisa participar das nossas aulas online. Nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos fazendo aquilo. Ela me apareceu apenas no último dia de aula, no dia da prova. E por infelicidade dela, ela não passou. E como eu ministro aulas de matemática, física, química e biologia, ela simplesmente ficou em recuperação. E por infelicidade dela, ela não passou. Não é? E por incrível que pareça, ela foi até a promotoria aqui da nossa cidade e ela simplesmente levou o professor Gustavo e a nossa escola para a justiça. Mas eu lembro do promotor ter dito para ela assim: bem, na lista de presença você não está, em momento nenhum. A última vez que você assistiu a aula foi no dia 17 de março. E de lá para cá, você não tem nenhuma assistência. Aí a promotora disse: como você quer passar? Como você quer ter o mérito de um diploma do ensino médio? Então, eu ouvi isso. Agora eu imagino lá na glória. Eu imagino lá na glória. Nós estamos diante do trono. Jesus disse para alguns: malditos, eu nunca vos conheci. Mas para outros disse: vinde benditos do meu Pai. Lembra desse texto? Está em Mateus capítulo 25. Então, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E seu livro vai estar inscrito imediatamente no livro da vida. Mas não estou falando de uma graça barata. Estou falando quando você anda pela fé, vive pela fé, as suas atitudes vão demonstrar isso. As suas palavras vão demonstrar isso. E quem vai testemunhar diretamente disso é a sua própria família. Eu espero que você tenha aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E se você ainda não fez, faça-o enquanto é tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a própria revista que nós temos, a própria literatura que a Convenção nos fornece, ela nos vai tratar também do capítulo 21. O capítulo 21 traz uma esperança maravilhosa. E essa esperança maravilhosa
está aqui no versículo 1 logo, diz assim: viu um novo céu e uma nova terra. Não é? Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Bom, o apóstolo João revelou aqui, né? É a vitória do Cordeiro, é a vitória dos que foram lavados no sangue do Cordeiro. A história termina aqui. O juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro e da igreja foram todos lançados no fogo. Os remidos já estão reunidos como o Cordeiro. Essa nova realidade é simbolizada como um novo céu, uma nova terra, não é? O que não vai haver, então, nessa nova cidade? O que vai haver e o que não vai haver? Primeiro, não existirão o mar, as lágrimas, não haverá trevas, não haverá maldição. Vamos ver no capítulo 13, versículo 1, capítulo 4, versículo 6, diz que o mar é o símbolo da separação, não haverá separação. Não haverá lágrima. No versículo 4, diz assim: ele se enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ou seja, nós aqui choramos, nós aqui pranteamos. Muitas vezes, em nome de Jesus, somos criticados. Sofremos preconceito, sofremos bullying. Tudo isso por causa de Jesus. Quando queremos andar direito, sempre tem 10 que querem andar da forma errada. Quando nós mostramos os valores absolutos do Senhor Jesus, somos taxados de caretas. Vivemos dessa forma, não é? E aí, por tudo isso, nós queremos que sofremos as coisas, sofremos todas as tribulações. Não andamos com um sistema, né? Nas lições anteriores nós estudamos, nós não andamos, por exemplo, com o sistema do mundo, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Né? O que ele diz? E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, nós não nos conformamos com nada que há no sistema mundano. Mas temos os valores absolutos do Senhor Jesus. Então, choramos por tudo isso. Às vezes, não sabemos o que fazer. A única coisa que nos segura é Deus. Mas a vitória chegará porque um dia Ele nos enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a morte não vai existir. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá nada disso. Né? Então, essa é a primeira coisa. Né? A segunda coisa, né, diz assim, além da lágrima, né, o templo. Né? O versículo 14. Veja o que diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre esses 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, nós estaremos diante do Cordeiro. Nós estaremos diante dele. Deus habitará com os remidos e eles servirão como sacerdotes. Não é? Trevas, insegurança também não vai haver. A luz preciosa, vamos ver o que diz aqui assim. 3 portas se achavam ao leste, e aí estava a muralha da cidade. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas da muralha. A cidade é quadrangular, que tem comprimento e largura iguais. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais, ou seja, perfeitos. Totalmente perfeitos. Quem vai iluminar é o próprio Senhor, não precisaremos do sol. Tudo isso nós teremos lá na glória. Mas para que nós possamos desfrutar de tudo isso, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Lutas vão passar. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, tudo isso, meu irmão, minha irmã, teremos. Tudo isso está garantido como selo da promessa em nossas vidas. E o que Ele disse, Ele cumpre. E Ele há de cumprir em você, há de cumprir em mim, há de cumprir na sua igreja.
A igreja pode ser pequena, a igreja pode ser menor, a igreja não poderá não ter um número de pessoas assim, mas ela é formada por pessoas iguais a você, que se dedicam diariamente à oração, à súplica, ao serviço do Senhor. Vale a pena servir a Deus, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos aqueles que continuam pela fé diante de Deus. Não desista, portanto, não desista. Não desista, porque os dias estão próximos, com tudo que nós estamos vendo. E voltando ao milenismo, deixa eu lhe falar, eu coloquei aqui alguma coisa num papel, diz assim, não sabemos qual a visão do milênio está correta. E eu não sei se é pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pré-amilenismo, pós-milenismo. Todas elas, nós não sabemos qual é que está certa, porque é difícil interpretar essa parte. Uma coisa eu sei, no fim de tudo vai dar tudo certo. Vai ficar muito bem no final. Nós estaremos diante dele para a glória de Deus Pai. Portanto, nesta manhã, eu espero que você reflita, que você pense, e que você pense mais na esperança que nós temos diante dele, hoje e para sempre. Não perca a fé, faça como Paulo, diga assim, combati o bom combate, combata esse bom combate, guarde a fé, complete a sua carreira. Diga como o apóstolo Paulo, nem não vivo, mas Cristo vive em mim. Diga, o apóstolo Paulo viveu dessa forma. Eu sou admirador do apóstolo Paulo, não é? Ele viveu para Cristo, não é? Ele disse, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para essa grande esperança, a esperança que era Cristo, a esperança que era o céu. Pense nisso seriamente e não perca a esperança de que um dia você vai estar lá. Para finalizar, deixa eu lhe contar algo que eu escutei uma vez, já deve ser uns 20 anos que eu escutei essa ilustração. Certa vez um pastor disse o seguinte, ele contou sobre uma menina, uma atleta, lá nas Olimpíadas de Atlanta, de que, eu não sei se foi no Atlanta ou no Toronto, não lembro bem, mas ele contou a história de que uma mulher que era aquela marcha atlética, ela estava correndo e ela estava em último lugar. E aí, enquanto ela estava correndo, enquanto ela estava indo, era no último lugar e de repente alguém oferecia para ela água para beber e ela bebia aquela água, né, como se nós estivéssemos andando e no meio do caminho o Espírito Santo vem, nos levanta outra vez, a gente está cansado mas não sabe o que fazer. Aquela menina quando chegou ao estádio, quando ela chegou ao estádio, as pessoas chegaram para ela e disseram assim, o próprio treinador chegou e disse para ela assim, olha, você não precisa mais continuar correndo, porque, olha, já terminou a corrida, já terminou a competição, essa parte aqui já acabou. Inclusive já estão entregando as medalhas, a medalha de ouro, a medalha de bronze e a medalha de prata. Tá? Mas ela disse o seguinte, não, eu não vim só para isso, eu quero terminar, eu quero ter esse privilégio. Só que aquela menina não conseguia mais andar. E mesmo assim, ela recebeu mais um copo de água, ela entrou naquele estádio e disse que deu aquela volta no estádio todo. Enquanto estava dando a volta no estádio todo, o mundo inteiro focalizou essa mulher. Mal podendo caminhar, ainda terminou a sua prova. E todo mundo ficou em pé, aplaudindo ela. Ela roubou a cena da própria televisão, da própria mídia. Todo mundo aplaudindo ela. E aí, aplaudindo ela, e quando ela chegou ao final, alguém disse para ela assim, ela conseguiu porque não desistiu. Agora você já imaginou? Essa mesma ilustração se aplicar às nossas vidas. Aqui nós sofremos um bocado. Há muita tribulação, há muita tristeza, há muita dificuldade, há muito problema, há tanta luta que nós temos que passar. Agora você já imaginou? Você está correndo, você está indo para a glória, você está nesse caminhar,
Você está indo para lá. Agora você já imagina um anjo está lá na porta do céu e ele diz assim, não fecha não. O John está vindo. O Nilo está vindo. Fulano de tal está chegando. Roberto está chegando. Espera um pouco mais. Agora você já imaginou você chegando lá? Essa pessoa sendo você, né? Toda avariada, toda esmagada, triste, cheio de rugas, machucado, tudo isso. Chega lá e aquele anjo que está na porta, ele disse para você, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. E quando você entra lá, imagina aquela tribuna, aquela plateia ficar em pé, aplaudindo você, no novo céu e na nova terra. Imagina Moisés aplaudindo você. Imagina Abraão olhando para você e aplaudindo. Imagina Noé te aplaudindo. Todos eles. Você já imaginou isso? Você naquela fila, você entrou ali e o Senhor entregar para você um galardão. Por tudo que você fez dentro da vontade de Deus aqui. Te entregar um galardão. E te dizer, bem-vindos do meu Pai. Bendito do meu Pai. Agora você imagina o próprio Noé dando uma mãozinha para você. Oi, eu estava te esperando. Imagina José do Egito. Está lá dizendo assim, olha, eu estava te esperando aqui. Lá no novo céu e na nova terra. Meu irmão, se é milenista, amilenista, pós-milenista, não sei. Mas uma coisa eu sei, que se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você vai desfrutar disso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Eu quero fazer uma oração por você agora. Curva sua cabeça onde você está. Deus quer abençoar a sua vida, para você não desistir na sua caminhada cristã. Bendito Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, quero te rogar por cada filho teu que acabou de ouvir esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Pela leitura, pelo estudo da tua palavra. Mas nesta hora quero te pedir para que cada filho teu nesta hora não desista. Não desista da sua caminhada. E não desista, pois um dia estará lá, porque essa é a única esperança que nós temos. Obrigado por tudo, mas quero te pedir para que hoje ajudes a caminhar cada dia, livrando-os de todo o mal, apesar das dificuldades. Supre a eles de todas as suas necessidades. Dá aos teus filhos, meu Pai, o que necessitam, o que precisam, perdoando-lhes os seus pecados e dando-lhes a tua graça e a tua misericórdia. Faz teu rosto resplandecer sobre cada filho teu, sobre cada filha, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e pense nisso. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importamos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol e falar palavrão no farol, se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano
se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Sem valorizar aquele amigo, se olhar só para o próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir se casar. Desculpa aí, era só pra rimar. Tudo vai ser igual. Muito amor de Deus aí na tua casa, vai ser muito legal. Muito amor de Deus e o teu ano novo vai ser sem igual. Pois sem o amor